Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, né? Vou fazer com vocês a correção da atividade da semana 16. Eu vou fazer essa correção hoje, vou postar essa correção para vocês e, na sequência, já ainda hoje também, vou fazer a postagem do material explicativo da semana 17, que a gente vai falar um pouquinho sobre equações do primeiro grau, tá bom? A gente tem 10 questões para responder, para resolver aqui. A ideia é que a gente faça essa correção de maneira simples e prática, tá bom? Aí, caso fique alguma dúvida, vocês podem me mandar essas perguntas lá pelo Google Classroom, utilizando lá o campo de perguntas, tudo bem? Vou fazer o compartilhamento da tela aqui, para a gente poder fazer essa correção juntos aí, né? Analisar e observar todas as questões e refletir um pouquinho a respeito de cada uma delas, tá bom? Vou compartilhar aqui para vocês. Aí a gente vai olhando as questões, fazendo os cálculos e resolvendo. Tudo bem? Deixa eu colocar aqui para vocês as questões. Então, a gente está na semana 16, fazendo a correção da atividade 16. Então, a gente vem aqui para essas questões, tá certo? O computador está um pouquinho lento aqui, mas já abre. Vamos lá. Primeira questão. Num colégio de 100 alunos, então a gente precisa ficar atento aos dados, né? 100 alunos, 80 gostam de sorvete de chocolate, 70 gostam de sorvete de creme e 60 gostam dos dois sabores. Quantos não gostam de nenhum dos sabores? Então, aqui para resolver, a gente utiliza um processo, conforme eu expliquei para vocês na aula explicativa, um processo chamado diagrama de Venn. A gente desenha aqui as situações que a gente tem, né? Então, de um lado aqui, eu vou ter os alunos que gostam de chocolate, e do outro lado aqui eu vou ter os alunos que gostam do sorvete de creme. E daí eu vou analisar as informações. São 100 alunos no total, e está dizendo aqui, ó, que 60 deles gostam dos dois sabores. Se eles gostam dos dois sabores, eu vou pôr os 60 aqui no meio, tá? Deixa eu mudar até a cor aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Então, eu ponho 60 aqui. 60 gostam dos dois sabores. 70 gostam de sorvete de creme. Então, se 70 gostam de creme, 60 já estão colocados aqui. Faltam 10. E aí, a gente tem aqui que 80 gostam de sorvete de chocolate. Então, se a gente já tem 60, falta 20. Então, essa é a situação que a gente tem. Fazendo a soma aqui, ó, 20 mais 60, eu tenho 80. 80 mais 10, 90. Então, são 90 alunos que já estão contemplados aqui. Só que eu tenho um total de 100. Se eu tenho um total de 100 e aqui eu já tenho 90, estão faltando 10. Esses 10 são os que não gostam de nenhum dos dois sabores. Então, a alternativa correta é a alternativa 2 aqui, 10. Tudo bem? Essa foi a primeira questão que a gente teve. Segunda questão. Em uma prova com duas questões, uma prova com duas questões foi dada a uma classe de 40 alunos. 10 alunos acertaram as duas questões, 25 a primeira e 20 acertaram a segunda questão. Quantos alunos erraram as duas questões? Então, a gente vem aqui novamente naquele processo que eu estava falando com vocês, faz dois círculos, um círculo, os alunos que acertaram a questão 1, então aqui foram os que acertaram a questão 1, aqui os que acertaram a questão 2. Então aqui ele está dizendo, ó, que são 40 alunos, 10 acertaram as duas questões. Se 10 acertaram as duas, eu coloco 10 aqui no meio. Aí diz que 25, ó, tá aqui 25 acertaram a primeira. Então eu ponho 25 aqui, ó. Aqui seria 25, só que eu já tenho 10. Então, vai ser 15. Por que 15? Porque 15 mais 10 vai dar 25. E 20 acertaram a segunda questão. Se já tenho 10, faltam 10. Então, estão colocados aqui. A pergunta é quem errou as duas questões. O raciocínio é igual, né? 15 mais 10 dá 25. 25 mais 10, 35, né?
eu tenho um total de 35 aqui. E diz que a sala tinha 40 alunos. Se 35 já estão contemplados, faltam 5. Então, é a alternativa, terceira alternativa aqui. Vamos lá, próxima questão. Em uma cooperativa de agricultores do município de Vitória de Santo Antão, foi realizada uma consulta em relação ao cultivo de cana-de-açúcar e de algodão. Então, os agricultores, eles plantam algodão e cana-de-açúcar. Constatou-se que 125 associados cultivavam cana-de-açúcar, 85 algodão e 45 ambos, ou seja, 45 faziam as duas culturas, tanto da cana como do algodão. Sabendo que todos os cooperativados cultivavam pelo menos uma dessas duas culturas, qual é o número de agricultores da cooperativa? Então, novamente aqui, a gente usa o mesmo processo, faz aqui dois diagramas, né? Então, um deles a gente vai representar aqueles que cultivam cana, e no outro, os que cultivam algodão. Aí a gente vai ter a seguinte situação aqui, ó. Ele diz que 45 cultivam ambos, então a gente põe o 45 aqui no meio, né? Aí a gente vai lá para os que cultivam algodão, que são 85. De 45 para 85, 45, 55, 65, 75, 85. Então faltam 40. 40 com 45 dá 85, ok? E aí a gente tem a outra situação aqui, que são 125 que cultivam, aliás, 125 que cultivam cana-de-açúcar. Então eu pego 125 e subtraio os 45 que eu já tenho aqui. Fazendo essa subtração, aqui dá 0, aí aqui fica 12, aí 8, 80, né? 80. Aqui eu ponho 80, porque 80 mais 45, 125. Então, estão aqui contemplados, né? Ele diz que ao menos uma cultura eles cultivam, né? Então, a gente faz a soma aqui, ó. Aqui, ó, 80. Aqui, ó, 40 mais 45 dá 85. Ou seja, 165 no total, somando 85 mais 45 mais 40. Fazendo a soma, a gente tem um total de 165 agricultores aí na cooperativa. Ok? Próxima questão. Numa pesquisa, verificou-se que das pessoas consultadas, se informavam pelo site A, 150 por meio do site B, e 20 buscavam se informar por meio dos dois sites, A e B. E 110 não se informavam por nenhum desses dois sites. Desse modo, é correto afirmar que o número de pessoas consultadas nessa pesquisa foi de. Então, a gente faz de novo aqui os dois círculos. Vou fazer até maior aqui para vocês. Então, aqui é o site A, aqui o site B. E eu vou colocar aqui embaixo ó, um quadradinho com aqueles que não usam nenhum e nem outro. Aí a gente vai lá para a questão, né? 20 buscam se informar pelos dois sites. Então, eu ponho 20 aqui no meio. Aí, a segunda situação aqui, ele diz, ó, 150 por meio do B. Aqui são 150. Você já tem os 120, faltam 130 para dar 150. Porque 130 mais 20, 150. Aí agora eu vou lá na outra situação, né? Que diz que 100 se informam pelo site A. Então aqui faltam 80. 80, 20 e 130. Aí ele diz também, ó, que 110 não se informavam por nenhum desses dois sites. Então aqui embaixo é 110. Ou seja, aqui estão contemplados todas as pessoas que foram consultadas na pesquisa. Basta eu fazer a soma. 80 mais 20, 100. 100 mais 130, 230.
230, 330, 340 pessoas, ok? A soma total aqui dá 340. Próxima questão. Em uma escola foi realizada uma pesquisa sobre o gosto musical dos alunos. Após as entrevistas, os resultados foram os seguintes: 100 gostam de funk, 140 de sertanejo e 50 de ambos. Quantos alunos foram entrevistados? Então, mesma situação. Vamos marcar aqui os que gostam de funk, aqui os que gostam de sertanejo, e aí vamos analisar a situação, ó. 50 gostam de ambos, ou seja, 50 aqui no meio, porque eles gostam das duas coisas. Aí diz aqui, ó, que 100 gostam de funk. Se 100 gostam de funk, falta colocar 50 aqui, porque 50 mais 50 vai dar 100. E 140 gostam de sertanejo. Se eu já tenho 50 aqui, falta eu colocar 90, porque 90 mais 50 dá 140. Quantos alunos foram entrevistados? Então, ó, a gente soma aqui, 50 mais 50 dá 100, 100 mais 90, 190. Próxima questão. Em um navio de cruzeiro viajam 1.200 pessoas, das quais 800 não bebem, 960 não fumam, 680 não bebem e não fumam. Quantas das pessoas que estão nesse navio bebem e fumam? Então vamos analisar aqui, ó. Eu tenho que ver aqui quem bebe, quem fuma, e vamos analisar, ó. 680 nem bebem e nem fumam, então eles estão fora aqui, ó. Então vamos colocar aqui, ó. Nem bebem e nem fumam. Então, isso aqui está dizendo que são 680. 680 está aqui. Aí vamos lá, 1.200 pessoas, das quais 800 não bebem. Deixa eu ver. Não bebem. E aqui não fumam. Tá certo? Então, ó, aqueles que não bebem são. Cadê? Não bebem são 800. Só que a gente começa, na verdade, pelos que não bebem e não fumam. Coloco aqui os 680. Deixa eu alterar aqui, na verdade não é dessa forma não. Então, 680 nem bebem e nem fumam. Tá? Tá aqui no meio. Aí agora vamos lá. 800 não bebem. Então eu tenho 680 aqui. Eu tenho que completar 800. Falta 120. 120 mais 680 dá 800. Ok? Então 800 aqui. Aí eu tenho aqui o seguinte, ó, 960 que não fumam. Então aqui eu já tenho 680, eu preciso chegar em 960. Então eu coloco aqui 960 para tirar 680, né? Aqui é 0, aqui fica 8, 16, aqui dá 8. E aqui 2. Então aqui 280. 280 mais 680 dá 960, ok? Então, aqui, deixa eu só apagar aqui. Aqui, na verdade, é os que bebem e fumam. Deixa eu só alterar. Então, bebem e fumam. Então, vamos ver aqui. Não fala exatamente, mas a gente vai descobrir. São 1.200 pessoas. Somando aqui, ó, eu tenho 120 mais 680 vão dar 800. 800 mais 280 dá 1.080. Então, eu já tenho 1.080 pessoas contempladas. Só que são 1.200 no total. Eu faço a subtração. 0, aqui fica 2,
aqui fica 1 e aqui 0. Ou seja, 120 pessoas bebem e fumam. Se eu somar tudo aqui, eu vou ter exatamente 1.200. Então, a resposta correta aqui é 120. Numa escola com 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento desses alunos em línguas estrangeiras, inglês e espanhol. Então, vou desenhar aqui o inglês e o espanhol. Vou colocar aqui inglês, espanhol. Inglês e espanhol. Então, vamos lá. Nessa pesquisa, constatou-se que 600 alunos falam inglês, 500 espanhol e 300 não falam qualquer um desses idiomas. Então, vou colocar aqui embaixo. Ó. Não falam nenhum nem outro. São 300. Que não falam nenhuma coisa nem outra. Tá? Aí, a gente tem o seguinte, ó. Ele fala que 600 alunos falam inglês. Então, vou colocar os 600 aqui, mas depois a gente tem que ver quem fala as duas coisas. E 500 falam espanhol. Se a gente somar aqui, ó, 600 mais 500 vai dar 1.100. 1.100 mais 300 vai dar 1.400. Então, 1.400. Passou, né? Ou seja, se você pensar que passou 200, quer dizer que 200 falam os dois idiomas. Então, eu vou pôr o 200 aqui. Aqui, ao invés de 600, vai ser 400, para dar 600 no total. E aqui vai ser 300. Somando tudo, ó, 400 mais 200 vai dar 600. 600 mais 300 vai dar 900. 900 mais 300 dá os 1.200. Ou seja, eu tenho 200 alunos que falam os dois idiomas. Aqui é a alternativa. Três conjuntos A, B e C têm um total de 40 elementos. Então, eu tenho três conjuntos agora. O A, o B e o C. Então, agora são três círculos. Ó. A, B e C. Então, aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C. Aí, vamos ver o que, que tem aqui, ó, o que, que ele nos diz aqui. Vamos do final para o começo, ó, porque já nos ajuda. Vamos aqui, ó. Sabe que 7 elementos pertencem apenas ao conjunto A. Então, 7 são só do A. Então, eles vão ficar aqui, ó. 7 elementos apenas ao A. 10 elementos apenas ao B. Então, no B, nós temos aqui 10, que só são do B. 13 elementos apenas no C. Aqui eu tenho 13, só no C. E um elemento pertence simultaneamente aos três conjuntos. Então, eu tenho um aqui, ó, que faz parte dos três. Veja que esse pedacinho aqui ó, faz parte do A, faz parte do B e faz parte do C. Aí ele diz mais aqui, ó. Quantos são os elementos que pertencem ao conjunto A e C? Então, quer saber do A junto com o C, né? Ao mesmo tempo, sabendo que A e B têm 5 elementos comuns, então A e B têm 5 comuns. Se aqui tem 1, faltam colocar 4 aqui, ó. Agora eles têm 5 em comum, A e B. B e C possuem 3 comuns. Então, B e C têm 3 comuns, ó. Então ponho 3 aqui. Vejam, no total são 40, então vamos fazer a soma aqui, ó. 7 mais 4 dá 11. 11 mais 10 dá 21. 21 mais 1 dá 22. 22 mais 3 dá 25. 25 mais 13, 35. 35 mais 3, 38. Faltam 2. Então, aqui, ó, só pode ser 2. Agora eu tenho os 40 elementos. E aí eu vou observar a resposta. Ele pergunta aqui pra gente, ó,
Vamos lá. Quantos são os elementos que pertencem ao conjunto A e C ao mesmo tempo? A e C ao mesmo tempo, né? Então, aqui no caso, a resposta correta, ó, esses caras aqui que pertencem a e C ao mesmo tempo. No caso aqui, 3. Daí, pessoal, a alternativa correta aqui teria que ser 3. Como não tem nenhuma marcada, eu vou dar uma olhada na questão. Se não tiver a alternativa 3 lá, tá bom? Eu vou anular a questão e todo mundo que respondeu ganha o ponto, tá certo? Eu vou dar uma observada lá. Talvez eu tenha me equivocado e não colocado a resposta correta, que é 3, tá bom? Não é nem 2, nem 4, nem 5 e nem 6. A resposta correta é 3 aí nesse caso. Eu vou analisar e vejo para vocês essa questão, depois eu aviso. Próxima. Em um grupo de 30 amigos, temos 8 que adoram vôlei, 15 que adoram futebol e 7 que gostam dos dois esportes. Então vamos lá. Eu tenho aqui os caras que gostam do vôlei. E os que gostam do futebol. Aí eu tenho o seguinte aqui, ó. 7 gostam dos dois esportes. 7 gostam dos dois. Está escrito aqui, ó. 8 adoram vôlei. Se 8 adoram vôlei, já tem 7 aqui, falta colocar um. E 15 adoram futebol. Se aqui já tem 7, falta 8. 8 mais 7 dá 15. O restante dos amigos não gostam nem do vôlei, nem do futebol. E no total são 30 amigos. E aí ele pergunta quantos são os que não gostam nem de vôlei, nem de futebol. Aí 8 mais 7 é 15, mais um dá 16. De 16 para chegar a 30, falta 14. Então a resposta correta é essa daqui, ó. 14 amigos não gostam nem de vôlei nem de futebol. Aí vamos lá, próxima. Ao registrar a presença dos alunos na segunda e na quarta-feira, o professor Arnaldo contou 18 estudantes no total. Então, eu estou registrando aqui a presença de segunda e terça. Então, aqui segunda e aqui terça. Aí vocês concordam comigo que tem aluno que veio na segunda e também na terça, e teve aluno que não veio nem num dia e nem no outro. No entanto, percebeu que 10 alunos compareceram na segunda, 5 na segunda e na quarta. Aliás, segunda e quarta, não é terça não, gente. Segunda e quarta. Então, eu tenho 5 que foram na segunda e na quarta. Então, eu ponho 5 aqui. E aí ele fala, 10 alunos compareceram na segunda. Se 10 compareceram na segunda e já tem 5 aqui, faltam 5. Aí deu 10. E aí ele fala mais aqui, ó, né? Ele pergunta, quantos estudantes foram apenas na quarta? Então, veja, se eu tenho 5 aqui, já foram 10. E são 18 no total. Ou seja, dos 10 faltam 8. Então, 8 foram só na quarta. Então, eu tive 5 que foram só na segunda, 8 que foram só na quarta e 5 que foram segunda e quarta. Então, a resposta correta é 8. E é isso. Essas foram as 10 questões da nossa correção. Eu vou analisar a situação dessa daqui, né? Que é uma questão que a alternativa aqui não está correta, está faltando a alternativa. Eu vou ajustar isso. Se por acaso lá na pergunta do formulário não tiver alternativa, todo mundo ganha o ponto dessa questão, ok? Eu vou colocar as alternativas todas como certas e aí todo mundo ganha o ponto. Mas a resposta correta aqui, no caso, é o 3. Tudo bem? Então é isso, gente. Agradeço aí a paciência, agradeço a atenção. Vou fazer a postagem disso para vocês daqui a pouquinho. E aí também na sequência já vou colocar para vocês a aula explicativa da semana 17, que já foi gravada, inclusive, eu gravei com os alunos na sala de aula na segunda. Então vocês vão ter isso aí disponível, ok? Agradeço então a atenção
e boa noite a todos. Deixa eu encerrar a gravação aqui para a gente finalizar, perfeito? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me mandar pelo chat que eu vou respondendo, perfeito? É isso aí. Tchau, tchau, gente.